Foi assim que ela escreveu no Expresso de sexta-feira passada. Ela é Eunice Lourenço. Em apenas 6 meses, o governo passou do céu ao inferno. Vou dizer devagarinho. Inferno. Assim soaram os sinos da última sondagem SIC Expresso, realizada pelo ICS e ISCTE. Pela primeira vez, metade do eleitorado avalia negativamente o governo. Pela primeira vez, o primeiro-ministro desce para um curtinho 5,3 numa escala que só vai até 10. É como se os portugueses agora dessem a António Costa uma positiva bem à tangente, preparando-se para o levar a exame na próxima oportunidade. Acontece que o próximo exame dos socialistas é só daqui a 4 anos. E pelo meio, há muitos sinais de que a vida vai ficar difícil para eles. Eis o que nos diz esta sondagem. 72% dos portugueses dizem já ter cortado em despesas com atividades de lazer, 62% no uso de eletricidade, gás ou água. 37% já cortaram em produtos de primeira necessidade. Mais, 36% dos portugueses chumbam as medidas de ajuda do governo, contra apenas 18% que as aprovam. E já agora, 87%, quase todos, acreditam que o pior ainda está para vir. Ora, ouçam, a garota não. E a vida fica difícil, o tempo passa tipo um míssil derramado em suor. E o que achamos importante perdemos mais adiante, no fim só restamos nós. A vida fica difícil. Já vejo o céu em fogo. Hoje, nesta Comissão Política, questionamos se chegou a hora do dilúvio para António Costa. Ou se, por outro lado, esta ainda é uma primeira chuva de outono a tempo de regar um orçamento que está a chegar. É terça-feira, dia 4 de outubro. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. À mesa temos o Pedro Magalhães, coordenador da sondagem ICS-ISCTE para o Expresso e SIC. Olá, Pedro. Obrigado por ter vindo. Olá, David. E como habitualmente, também temos a Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso e minha companheira de discussão de sondagens e inquéritos. Olá, Eunice Lourenço. Olá. Assim como temos o Vítor Matos, hoje à distância, que é politólogo nas horas vagas e meu companheiro habitual no podcast. Olá, Vítor. Olá, David. Olá à distância. Pedro Magalhães, começava por ti. Acumulando-se os casos, aqui na redação temos comentado, mais ou menos a brincar, que ainda faltam 4 anos de vida a este governo. Têm sido meses muito intensos, muitas pequenas polémicas, e a minha primeira pergunta para ti, que é uma pergunta difícil, é se é possível adivinhar se estes números sofrem do impacto destas polémicas, sofrem mais do impacto da crise. Antes de mais, obrigado pelo convite. É muito difícil dizer se um caso ou um conjunto de casos em concreto afeta a opinião pública com o tipo de dados que temos. Precisávamos, no fundo, estar a acompanhar a opinião pública dia a dia para podermos começar a responder a essa pergunta. O que eu acho é que as tendências que a sondagem mostra não precisam desses casos para ser explicadas. Porque elas refletem, no fundo, 2 coisas. Em primeiro lugar, refletem um fenómeno que é natural, recorrente, não só na popularidade de todos os governos em democracias, mas pela investigação que existe e já existe na popularidade do governo em Portugal, que é, após a eleição, há aquilo que se chama um período de lua de mel, e em Portugal esse período é tipicamente muito curto, muito breve. Sempre que já vamos no 3º casamento, isto para a lua de mel é assim uma coisa... Certo, mas depois da eleição e o resultado da eleição gera sempre uma vaga de entusiasmo, de aprovação. Sim, foi uma maioria absoluta, foi uma coisa surpreendente. Também porque a informação a que as pessoas estão expostas não é informação sobre aquilo que corre mal, é sobre a vitória, e depois com o tempo as pessoas começam a estar expostas à informação sobre o que corre mal e, portanto, esse período de lua de mel dissolve-se rapidamente. E, portanto, para explicar a descida na aprovação do governo desde março, que
que foi quando fizemos o estudo pós-eleitoral até agora, isso é um fator. Não precisamos dos casos concretos para isso. Por outro lado, temos outra coisa muito importante, que é, obviamente, a percepção das pessoas e a realidade do país de uma crise económica. Que é uma crise económica que, como sabemos, tem contornos muito diferentes daquela que tivemos durante a pandemia, tem para já contornos muito diferentes de todo aquele período da crise da zona euro e da recessão, mas tem contornos que tocam muito diretamente na vida das pessoas e que têm a ver com o aumento dos preços, seja dos combustíveis, que depois, como sabemos, se refletiram no aumento de todos os produtos. A tendência, aliás, já vinha um bocadinho antes, mas para o que é importante aqui é a percepção das pessoas de que, em primeiro lugar, é mais difícil viver com o rendimento de que dispõe. Nós, deste inquérito, temos pela primeira vez, ou melhor, nunca tivemos, desde que fazemos esta pergunta, um valor tão elevado. Cerca de metade das pessoas diz que é difícil ou muito difícil viver com o rendimento que tem atualmente. Depois há o receio, não é? O pessimismo sobre o futuro, que se reflete na preocupação muito prevalecente se vão conseguir pagar o empréstimo ou as rendas da sua habitação, se vão conseguir pagar as despesas de eletricidade e de gás, e depois o pessimismo que tu próprio referiste, que é esta percepção que é completamente generalizada de que ainda não foi o pior ainda vem. E mesmo na avaliação das medidas do governo, enfim, cada um terá a opinião que tem, mas eu acho compreensível que as pessoas sintam que estas medidas, mesmo que fossem melhores do que, ou mais generosas ou mais amplas do que aquelas que são, com esta ansiedade sobre o futuro, há a percepção de que podem ser insuficientes. E portanto, se nós pegarmos nestas duas coisas, que é o habitual fim da lua de mel, e por outro lado a degradação da percepção da situação da economia e de uma forma que tocou muito diretamente a vida das pessoas, eu acho que assim se explica porque é que neste espaço de tempo a avaliação do governo tenha piorado, a avaliação do primeiro-ministro tenha piorado e acho que não precisamos dos casos para isto. Se bem que os casos possam ter contribuído, mas não precisamos deles para explicar isto. Pedro, ainda antes de passar ao início e ao Vítor, queria-te perguntar se esta resistência do Partido Socialista na sondagem, os números ainda ainda colocam o Partido Socialista a 11 pontos, salvo erro, do PSD, se é um sinal de que é muito cedo para tirarmos conclusões ou se, olhando para o copo meio vazio, 6 meses com estes resultados, isto é mesmo muito mau? Não, eu não acho que seja mau neste sentido. Se nós quisermos, portanto, primeiro ponto, se olharmos apenas para a nossa sondagem e se tomarmos em conta que, enfim, por definição as amostras têm margens de erro, estes resultados são praticamente compatíveis com não ter mudado praticamente nada desde as eleições, com uma exceção, que é o Chega, não é? O Chega sobe. Primeiro ponto. Dito isto, quando olhamos como devemos para o conjunto das sondagens, aí já podemos dizer que de facto a intenção de voto no Partido Socialista mudou e diminuiu, não é? Agora, isto também me leva a dizer duas coisas. Primeiro, e acho que vamos andar muito tempo a discutir isto, as pessoas que estudam eleições e que fazem este tipo de análise, a comparação com as últimas eleições é uma comparação que se calhar nos vai levar a perceber que aquele resultado foi um resultado verdadeiramente excepcional. No sentido que foi uma exceção e que muito dificilmente teremos uma repetição tão cedo. Porque nós sabemos, por exemplo, e isso sabemos com alguma segurança, que nunca tivemos tanta gente a decidir no próprio dia em quem ia votar. Há, digamos, a percepção clara, e eu espero que os estudos que vão ser feitos, que os dados que existem mostrem que uma grande parte desse voto foi um voto, vamos dizer, útil. Foram pessoas que votaram no Partido Socialista sem necessariamente ser este o partido que se sentem mais próximo, seja do ponto de vista da sua identidade política, seja do ponto de vista da sua proximidade ideológica, mas fizeram-no para evitar uma vitória da direita, com a ambivalência que o PSD não conseguiu resolver sobre se, nesse caso, como é que iria entender-se ou não com o Chega. Eu acho que, enfim, estou a colocar isto como uma hipótese, é uma hipótese relativamente informada, mas não está provada, mas eu acho que isso mostra a excepcionalidade da última eleição e, portanto, estes números parecem números normais no sentido em que são os números que havia antes da eleição. Certo. E a outra coisa que eu queria dizer... Pedro, é isso que eu te ia dizer, não é? Posso dizer só aqui uma coisa? Sim. Isto parece um cenário pré-eleitoral
exatamente pré-eleitoral. É muito Antes parecido tensão... com a exceção de um Chega forte. Se bem que o Chega, nas sondagens pré-eleitorais e durante, enfim, vários meses antes das eleições, também já estava bastante forte. Vinha das presidenciais com o André Ventura muito alto. A outra coisa que eu queria dizer é que também não devemos ficar surpreendidos, porque é geralmente sempre isso que acontece, quando vemos, digamos, uma degradação da avaliação do governo e ela não parece converter-se de forma direta nas intenções de voto. Em primeiro lugar, porque quem está a avaliar o governo nestes inquéritos é a generalidade dos eleitores. Enfim. E não os que votam votaram no Partido Socialista. É uma amostra que pretende representar todos os eleitores. Há muita gente que, uma parte significativa, mesmo nas sondagens, onde isso é difícil apanhar, que diz que não votaria em partido nenhum, não é? Ou que não sabem quem deveria estar. Portanto, é natural que essa conversão não seja direta. E depois, uma coisa é a avaliação que eu faço da atuação do governo, outra coisa é começar a pensar se há alternativas ou se há um caminho diferente que me faça mudar de voto. E entre, digamos, a popularidade e o voto, a relação, obviamente que existe, mas não é uma relação direta e automática. Na verdade, se fizermos uma síntese, os dados que tivemos a olhar e que são mais preocupantes para o governo parecem ser os qualitativos, que são um bocadinho indicador avançado do que pode acontecer, se nada mudar, mas quer dizer, muitas variáveis daqui até à próxima eleição vão acontecer. Eunice, entra tu na conversa. Antes de mais nada, sim, eu quero dizer que provavelmente vou arrepender-me deste título. Porque o inferno ainda está para vir. Portanto, o governo não passou do céu ao inferno. O inferno ainda está para vir. E pode a avaliação ser ainda mais negativa nos próximos tempos. Agora, o inferno está nas mãos do Sr. Putin neste momento. Sim, é verdade. Agora, aquilo que o Pedro dizia sobre a lua de mel natural depois de uma eleição, ainda que seja natural, a anterior lua de mel tinha estado muito longe desta. Portanto, o governo teve mesmo um pico de lua de mel. Foi mesmo uma lua de mel extraordinária, que provavelmente é extraordinária pelo resultado ter sido extraordinário, como o Pedro também explicou. E o que me surpreendeu de facto nesta sondagem foi passarmos desse pico tão grande para uma situação completamente inversa àquilo que tinham sido os dados dos últimos quase 3 anos. O governo nunca tinha tido uma avaliação negativa superior à positiva. Depois, tinha tido numa, mas não tão expressiva. Tinha tido ali num dos picos de pandemia, não é? Sim. Agora, mas era muito pouco expressiva ao pé desta. Depois estava a ouvir sobre o resultado eleitoral e os problemas que o PSD teve em não conseguir ser claro na sua abordagem ao Chega, e lembrei-me imediatamente das notícias que fomos escrevendo na semana passada sobre como o Chega está outra vez a entrar no discurso do PSD, ou a ser introduzido no discurso do PSD, e não sei se não vamos, embora, quer dizer, Luís Montenegro tem 3 meses de liderança e já parece estar enredado naquilo que não queria estar, que é novamente no discurso sobre a direita e sobre o que fazer à sua direita. Sendo que pela Europa fora é cada vez mais banal o caso de um partido radical, de direita radical, ser envolvido pelos partidos de centro-direita. Não parece, já começa a parecer uma coisa banal, embora não normal, diria talvez. Vítor Matos, seria diferente se a entrada em cena de Luís Montenegro tivesse tido outro impacto? Não sei, até porque a entrada de Luís Montenegro em cena como líder do PSD é numa perspectiva de médio e longo prazo, e não me parece que assim uma
uma evidência nos primeiros meses ou no primeiro mês fosse muito revelador do que viesse a ser a liderança. Não teve lua de mel. No entanto, eu acho que é preciso olhar para... Acho que se pode dizer isso relativamente. Ele também já estava há tanto tempo, ele teve estes anos todos presente e a tentar chegar a líder, que acho que chegou já com, apesar de se ter calado nos últimos tempos, não chegou com a frescura com que poderia ter chegado. Em todo caso, falta de frescura, enfim, para falar de falta de frescura teríamos que falar do governo, mas respondendo à questão do PSD, esta sondagem revela também outro dado que nós não falámos, é que somarmos os 3 partidos de direita dá 42%, ou seja, se fosse, eu penso, quer dizer... Eu aí fui muito conservadora na análise da sondagem, porque os avisos do relatório eram atenção que não estamos em período eleitoral. Sim, mas deixa-me fazer essa salvaguarda. Em período eleitoral, e o Pedro com certeza dirá melhor, explicará isto melhor do que eu, ou até poderá discordar do que eu vou dizer, quer dizer, em período eleitoral, olhar para estes números pode mexer nas intenções de voto e fazer com que votos se mobilizem para um determinado lado ou para o outro, porque aqui o fator Chega não é despiciando, como aparentemente não foi nas legislativas por causa da ambiguidade do discurso do Rui Rio em relação ao Chega, e também por causa da dramatização que o PS fez a propósito disso. Claro. Agora, em todo caso, isto dá-nos sinais, e são sinais que não valem só pela sondagem, mas valem também por leitura política do que está a acontecer neste momento na política portuguesa. E é o seguinte, e como a Eunice estava a dizer, o Luís Montenegro fez, portanto, tentado aproximar o PSD paulatinamente do Chega, e quer dizer, e aquilo que ele fez quando apelou ao voto, apelou ao Santos Silva para, enfim, usar a sua influência para resolver o problema da vice-presidência, vice-presidente da Assembleia da República do Chega, isto é uma maneira bastante evidente de haver aqui uma aproximação e uma tentativa de normalização do Chega à direita. E eu não diria que o horizonte próximo desta banalização do radicalismo, neste caso de direita, sejam as legislativas, mas atenção, que daqui a um ano há regionais na Madeira. E, muito provavelmente, se o PSD, que vai coligado, penso que pela primeira vez, coligado com o CDS a votos, muito provavelmente vai precisar do Chega para viabilizar um governo. Eu acho que o PSD está a começar a preparar terreno para haver um Açores 2 e para lentamente ir normalizando a possibilidade de se fazer alianças com o Chega. E o Miguel Albuquerque fez um discurso este fim de semana lá num congresso da Juventude Social-Democrata na Madeira, a dizer que, a fazer ameaças, de expulsava quem fosse crítico dentro do PSD Madeira. Sim, esse discurso é muito significativo, por acaso, do que isto que eu estou a dizer. E aquilo tem a ver com duas coisas. Uma é com haver lá vozes internas contra o facto de irem pré-coligados com o CDS. Certo. E outra, eu acho que é sobre a possibilidade de se virem coligar com o Chega. É possível, sim. Eu, aliás, lembro-me que a Rita Diniz, na sequência das eleições legislativas, quando fez follow-up da enorme queda ou derrota de Rui Rio, fez um texto precisamente a chamar a atenção para esse primeiro desafio que haveria para a nova liderança, fosse ela qual fosse. Ela já está à vista, de facto. Olha, relativamente ao governo, só para fechar sem escapar, tu vês que o governo, olhando para o modo como o governo se tem comportado desde que regressou de férias, olhar para as medidas da crise e a preparar caminho para o orçamento, tu sentes preocupação do lado do governo em criar uma rede para evitar o que ficou evidente nesta sondagem, que é um sentimento muito menos simpático para com o governo do que existia? Acho que o governo tem aqui uma dificuldade, que é tomar medidas sociais e, eu falo também em termos de aumentos salariais, nomeadamente na função pública, que sejam compatíveis com políticas de combate à inflação. Porque o BCE, a senhora Lagarde, já veio dizer que não estava muito satisfeita com os pacotes de ajudas dos governos, porque o que efeito é que isto tem? Enquanto o BCE está a travar a economia e a arrefecer a economia,
e eventualmente a provocar uma recessão, porque é assim que tradicionalmente, pelo menos segundo os manuais, se combate a inflação. Os governos estão a injetar dinheiro da economia, que pode ter um efeito contraproducente. O pacote alemão da semana passada é de 200 mil milhões injetados diretamente na economia. Está uma confusão enorme no Ecofin à conta disso. Aliás, a propósito disso, então, neste momento temos aqui duas forças. Fazer aqui uma derivada. A acelerar e a travar ao mesmo tempo, que é um bocado. Hoje há uma entrevista hoje terça-feira, uma entrevista muito significativa por duas razões, sobretudo do presidente da Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental à agência Lusa. A primeira razão é porque durante anos e anos tivemos a Unidade Técnica, a chamada UTAU, a ter uma posição muito discreta, só a conhecíamos através de relatórios, agora tem um presidente que se multiplica em entrevistas. Mais significativa ainda, porque no fundo ele vem dizer não nos assustemos com a inflação, há aqui um histerismo à volta da inflação e os governos não devem dar resposta à inflação, nem os orçamentos devem resolver os problemas de toda a gente. O Ministro das Finanças deve ter gostado desse discurso. Eu calculo que não deve ter gostado muito, porque ter o presidente da Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental a falar regularmente sobre o que é que deve ser o orçamento, ninguém no governo gosta assim. Acho que é uma mistura de papéis que não serve a ninguém. Pedro, ainda voltando ligeiramente atrás para uma pergunta rápida que me falhou, devia ter colocado quando o Vitor estava a falar do assunto. Olhando para o histórico de sondagens que tu vês, que analisas e que fizeste muitas ao longo dos últimos muitos tempos, há algum histórico de um líder de oposição que tenha aparecido e que tenha disparado? É que não vemos isso com Luís Montenegro, não é? Pedro Passos Coelho. E o que é diferente, Pedro Passos Coelho, para Luís Montenegro? Ou se quiseres, que 2011, ganhou as eleições faz hoje 7 anos, acho em que era 2015. o facto de existir o José Sócrates na altura, não sei. Quer dizer, em primeiro lugar, já estamos num momento de degradação tal da situação económica e política em que eu penso que muita gente à direita, no centro-direita e no centro ansiava por uma alternativa. E é verdade também, e aqui entramos num campo um bocado mais difícil para os cientistas políticos, porque tem a ver com personalidades e pessoas. A verdade é que Pedro Passos Coelho, nessa fase, depois as coisas mudaram por muitas circunstâncias, mas passava muito bem junto das pessoas, gerava muita simpatia. Mas isso pode ser consequência de outras coisas. E que outras coisas são essas? Na verdade foi o momento em que surge esta mudança no PSD, que é um momento que começa a ser terrível para o governo da altura, a percepção de que havia alternativa, de que era uma verdadeira alternativa, de que era um caminho diferente. E é talvez o caso que eu me recorde onde há, digamos, o surgimento de um novo líder e que dispara rapidamente. Por exemplo, não aconteceu isso, quer dizer, muito antes, quando António Guterres era Primeiro-Ministro. Durão Barroso já lá estava há bastante tempo, aliás, com desgaste, com insatisfação. A verdade, depois vem o pântano, há uma boa posição, um avanço da popularidade e da intenção de voto e depois da vitória, mas mesmo assim, recordem-se, foi muitíssimo apertada essa vitória. Sim, com Ferro Rodrigues a recuperar. Pedro Passos Coelho, de facto, é o caso de que eu me recordo neste momento. Mesmo com António Costa foi difícil, não é? Aquele início foi... houve algumas sondagens boas, mas rapidamente elas tão difícil que não conseguiu ganhar as primeiras eleições, não é? Foi, não era evidente na altura que António Costa era um líder mais bem avaliado pela população do que António José Seguro. Naquela fase inicial, pelo menos. Mas eu posso dar uma nota só sobre a liderança do PSD. Não me vou basear em dados, é uma impressão pessoal. Pronto, independentemente de todas as questões sobre o que fazer com o Chega, e isto são dilemas que todos os partidos de centro-direita na Europa enfrentaram e vão enfrentando, é o cordão sanitário. É o cordão sanitário mais importar ou imitar as políticas, algumas das propostas, ou é, digamos, a constatação de que não se consegue governar à direita sem esses partidos e é preciso. Isso foi um dilema que muitos partidos europeus foram enfrentando e estão ainda a enfrentar e que vão lidando com ele de diferentes maneiras, no fundo, em grande medida de acordo com o peso
relativo que a direita radical tem nesses países. Mas queria assim dar uma coisa que me parece interessante. Eu presto muito menos atenção à política cotidiana do que aquilo que vocês imaginam, por falta de tempo. Mas notei uma coisa muito interessante no discurso de Luís Montenegro que me parece diferente, que é, por exemplo, há um cartaz nitidamente dirigido aos pensionistas. Há muito o discurso de que a austeridade é aquilo que este governo está a fazer e não aquilo que o PSD propõe. E que a justiça social é que é a marca do PSD. E a justiça social é a marca do PSD. Eu penso que isto a eficácia disto está por apreciar, mas isto é um bom diagnóstico das razões ou de uma das razões que tem tornado a vida muito difícil para o PSD nos últimos anos, que é, e no fundo foi o que se passou durante o período da Troika, que foi quase uma recomposição social do eleitorado do PSD. E também do PS já agora. O PS perdeu muito eleitorado, digamos, mais instruído, de classes mais altas, perdeu para o PSD, mas o PSD perdeu o eleitorado popular, perdeu o eleitorado mais desfavorecido. Justo ou injustamente, isso é uma discussão que vai haver para sempre e que não interessa, não é minha. Parece-me que este discurso de Luís Montenegro resulta, ou é um sinal de um diagnóstico correto sobre o que é que aconteceu ao PSD e do que é que seria preciso para que o PSD voltasse a ter, digamos, uma força em particular, junto de população com menores rendimentos e junto de pensionistas com menores rendimentos, do que aquilo que tem tido nos últimos anos. Sendo que, obviamente, regressar ao passado vai ser muito difícil por causa, obviamente, do Chega e da direita radical e da fragmentação que a direita tem neste momento. Deixa-me voltar aqui ao António Costa, mas eu Pedro, vou começar ao contrário, porque como tu és cientista político, depois vais influenciar as respostas todas. Eu quero fazer isto, eu não quero assim. Eunice, como é que tu lês as respostas à pergunta sobre a sucessão de António Costa? Confesso que foi o que eu achei mais engraçado deste estudo, porque claramente ninguém está preocupado com a sucessão do PS. Só mesmo o Pedro Nuno Santos, o Fernando Medina e talvez ali a Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva. Porque political junkies aqui é tão grande a maioria daqueles que ou não querem escolher nenhum nome, ou não querem responder, ou não estão nem aí para o assunto, que torna irrelevantes os resultados. Porque os resultados daquela pequenina percentagem que responde também têm graça, porque temos Fernando Medina com o dobro dos apoios de Pedro Nuno Santos e temos o eleitorado socialista a preferir acima desses dois Augusto Santos Silva, mas são resultados de tão poucas respostas que deixo para o Pedro responder se são relevantes ou não. Antes, Vítor Matos, e tu? Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas do que com a eventual sucessão do PS um dia que António Costa decide. Quer dizer, isto não está na perspectiva das pessoas, está na nossa, porque vivemos isto e porque gostamos de analisar e de cenarizar e de perceber o que é que vai acontecer e como é que as peças estão posicionadas no terreno. Mas acho que é daquelas coisas... Sobretudo porque sabemos que as peças vão posicionando no terreno e vamos ter que ir lendo isso, não é? Sim, mas eu percebo que as pessoas não estejam nem aí nesta questão da sucessão do PS, porque há um primeiro-ministro, uma maioria absoluta, supostamente há 4 anos de governo ainda pela frente, porque quer dizer, porquê daqui 4 anos, mas porquê é que já estão falando? Quer dizer, acho que para o eleitor normal, para a pessoa que nunca andou na sua vida, não. Nós fazemos vida disto, é uma coisa, para estas pessoas não faz muito sentido. Mas gostava de dizer só uma coisa ainda em relação à sondagem, que é os 11% do Chega. De certa forma, portanto, quer dizer, isto enfim, é o que eu acho, a minha opinião. Estas trapalhadas todas do governo, nos primeiros 6 meses, muito provavelmente, cada trapalhada daquelas são votos em caixa no Chega, ou goodwill em caixa, para haver gente que acha que isto é, enfim, que não vê a solução depois nos partidos mainstream por causa destas coisas. Quando se fala aí de combater a extrema-direita, não é combater, basta não haver os partidos serem um bocadinho funcionarem melhor, o governo funcionar melhor e não fazerem erros
políticos absolutamente E parecerem mais sérios. Desnecessários. Sim, mas quer dizer, estas coisas todas desta semana, seja os fundos por causa das incompatibilidades ou possíveis incompatibilidades da ministra, do marido, do ministro da Saúde, as trapalhadas de coordenação dentro do governo, essas pessoas não percebem isto, acham que eles andam a brincar com isto, não é? Quer dizer, se formos ao café, o que as pessoas dizem, quer dizer, isto são votos em caixa no Chega, e o PSD também vai cometendo erros, as pessoas deixam de confiar no mainstream porque acham que as pessoas não acham que os políticos sejam sérios. Portanto, quer dizer, o fato de coordenação e descoordenação do governo e as coisas funcionarem bem, acho que também depois tem estes reflexos. Portanto, se nós formos ver o debate parlamentar, o André Ventura entra com 3 perguntas, que foi tudo à medida dele. As buscas na PCM, e é extraordinário que o Secretário-Geral ainda esteja em funções, quer dizer, basta a suspeição para ele sair, quer dizer, eu não consigo perceber isto. Pelo menos para ser suspenso. Sim, a Ministra da Coesão e a Ministra da Saúde, as 3 coisas. Ele, como é evidente, agarrou logo nisto, como é evidente. Quer dizer, não. Então eu posso comentar esta coisa da sucessão? Aproveito para explicar como é que fazemos as sondagens. Nós geralmente temos um conjunto de perguntas fixas, não é? Que é a avaliação do governo, a avaliação da economia, são aquelas coisas fundamentais que sabemos que movem a opinião pública. Depois temos módulos temáticos, que às vezes são vocês que propõem, outras vezes somos nós que propomos e vamos construindo. E foi assim que esta foi feita. A certa altura veio a proposta vossa de fazer esta pergunta. Eu não sei se tu reparaste que nós não queríamos fazer esta pergunta. Percebi. E portanto começámos a mandar e-mails, já está muito longo, já está... Pronto, nem sempre acontece, mas este é daqueles casos em que realmente isto é uma pergunta que sai da cabeça de pessoas como nós, talvez pessoas, especialmente pessoas como vocês. Sim, não leva mal. Não, pronto, mas é normal, é normal. E eu também já fiz perguntas dessas, eu em sondagem já fiz perguntas do que é que as pessoas achavam sobre aspectos do orçamento, quer dizer, depois realmente apercebi-me que as pessoas não conhecem os detalhes do orçamento, claro. E não é só, não conhecem, e não é só isso, é que o dia-a-dia das pessoas, a sua vida, as coisas que são imediatamente relevantes, aquilo que está na sua agenda particular, é muito diferente daquilo que está na agenda de political junkies como nós. E portanto, nós achámos na altura que isto ia dar uma coisa deste género. E por acaso aconteceu, portanto a maior parte das pessoas não tem opinião nenhuma sobre isto é uma coisa que está completamente fora das suas Por outro lado, acaba por ser provavelmente na sondagem o melhor seguro de saúde de António Costa, não é? Que é, ninguém sequer pensou na hipótese dele sair. Bem, mas isto pode muito rapidamente mudar se houver eventos que desencadeiem essa preocupação. Mas neste momento. Cisnes negros existem. Mas neste momento era uma pergunta que eu preferia não ter feito. Pronto, eu gostei que tivesses feito, nem que seja porque também há agentes políticos que são political junkies, claro, e que preparam as suas coisas com grande antecedência. Claro, e eu acho que isso, para além de ser uma boa lição para nós, também pode ser uma lição interessante para eles. Mas é que no certo sentido depois apontaram-me isto e eu reconheço, nem sequer foi bem feita no sentido em que, por exemplo, não está lá Eduardo Cordeiro. Se bem que... E não está lá porquê? Porque eu acho que praticamente ninguém em Portugal sabe quem é Eduardo Cordeiro. Quer dizer, do ponto de vista da população, não é? Sim, mas eu political junkie acrescentaria algumas outras razões. Eu acho que antes dele se posicionar para ser candidato à liderança tem que entrar o Pedro Nuno Santos. Portanto, mas eventualmente. Mas isto para dizer detalhes, esta é mesmo de political junkie. Mas a pergunta desde o início foi uma coisa com que nós nunca chegámos a lidar bem, porque achámos sempre que era muito complicado perguntar e que não... Bem, mas o que não quer dizer que não surja um momento em que faça imenso sentido perguntar, mas eu acho que o momento não é este. Isso vai seguramente aparecer. Olha, eu tinha ainda, Pedro, uma última questão para fazer, aliás, para vos fazer, e que tem a ver com aquilo que nós já vamos sabendo de orçamento de Estado que aí vem. Esta não é tanto political junkie, talvez, espero eu, mas olhando para, seguindo aquilo que eu perguntava ao Vítor, olhando um bocadinho para este regresso de férias, ainda que com as confusões, mas agora deixamos-las um bocadinho de lado, tu vês que o Governo esteja preocupado em afinar o orçamento de maneira a cautelar este impacto que claramente está a ter na sua popularidade a crise que estamos a viver? Bem, estamos a sair um bocadinho das coisas de que eu sou especialista, mas é inevitável, eu acho que sem dúvida que estará. O problema é um problema de que já se falou aqui há pouco, não é? Que é
de uma certa tensão entre medidas que apoiem as pessoas, e as pessoas neste momento há uma parte muito importante da população que vai precisar desse apoio, que vai passar um mau bocado, que já está a passar um mau bocado e que vai passar, e depois toda a pressão que virá, vamos chamar assim, das autoridades financeiras, incluindo o Banco de Portugal, enfim, agora pelos vistos também a UTAU, agora certamente a Comissão Europeia, para apreciarmos os efeitos que isto tem, não apenas na procura e na inflação, mas também na estabilidade orçamental. E portanto este é um arranjo muito difícil de fazer e muito delicado. Eu penso que muito provavelmente o Partido Socialista no governo, e o governo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, que é pensar fundamentalmente no seu eleitorado. E portanto vai pensar fundamentalmente em medidas que protejam o mais possível os segmentos do eleitorado que são segmentos de eleitorado que quer preservar. Portanto, os pensionistas? Os pensionistas e as pessoas com rendimentos mais baixos. Que é o que o presidente da UTAU, da Unidade Técnica, defende, é que o governo só tome medidas para acautelar a situação das pessoas em situação de grande dificuldade. Vamos ter tempo para a semana de olhar para o orçamento. Deixa-me só colocar aqui... Deixa-vos acabar. Posso só dizer uma coisa rapidamente? Sim, avança tu e depois eu nisso fecha. Conta. Eu estava a dizer uma coisa, depois não concluí sobre isso, que é o governo está numa situação, e os governos em geral, que estão a acelerar e a travar ao mesmo tempo. O que é difícil conduzir um carro enquanto aceleras e travas ao mesmo tempo, porque não sabes qual é o efeito que aquilo tem no movimento que tu tens do carro, neste caso. E geralmente o que acontece é que bates no carro da frente. Isso pode ser muito conclusão. Travares, quer dizer, se o carro da frente for muito devagar... Ou bates no da frente ou batem a ti por trás. Sim, o problema aqui é que o governo tem que tomar medidas de apoio aos mais favorecidos e não só, e dar um sinal de aumento de ordenados mesmo abaixo da inflação. O problema é que olhava de um lado para o burro e do outro para a dívida e para o déficit, porque os mercados não estão a dormir, como nós vimos no caso inglês. Atenção, que o caso inglês, está bem que aquilo foi uma medida absolutamente radical e o governo desse sim já travou às 4 rodas para voltar atrás, porque a reação dos mercados foi absolutamente avassaladora, intervenção do Banco de Inglaterra, quer dizer, não estamos a ver o filme. Portanto, este governo, e isso já se percebeu, que o Fernando Medina disse que a dívida era o alfa e o ômega das suas políticas, e o governo, tudo o que fizer, tem que estar sempre a olhar pelo retrovisor para ver se não está a caminhar para uma situação dos juros da dívida portuguesa começarem a subir demais. Eu acho que o jogo do governo é muito complicado, a reação à crise, ao mesmo tempo em que tem que estar a controlar o déficit e a dívida para não acontecer a mesma coisa, para não voltarmos a 2010, 2011. Muito bem, Eunice. Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás à sondagem, porque o Pedro disse que era muito cedo para testar nomes para a liderança do PS, e não é cedo para testarmos nomes para as presidenciais. Aliás, o artigo que acompanhou a publicação da sondagem na edição do Expresso, no fundo dizia isso, que estamos, por exemplo, a valorizar o almirante Gouveia Melo, que provavelmente daqui a 1 ano ou 2 já não tem a mesma valoração. Sim, é porventura um sinal de que poderá ser cedo, é que quando nós perguntamos às pessoas sobre qual é a probabilidade, ou seja, muito improvável ou muito provável, não há ninguém que em média tenha mais que 5. Portanto, o que mostra que as coisas ainda não estão em jogo. Mas por outro lado, curiosamente, à exceção de figuras menos conhecidas da generalidade da população, a taxa de resposta foi muito alta, ou seja, as pessoas reagiram bem à pergunta. Salvo erro, penso que são 90 e poucos % que respondem à pergunta sobre António Costa, que respondem à pergunta sobre André Ventura, ou muito próximo dos 90%. Portanto, aí temos uma situação um bocadinho diferente. Claro que politicamente é cedo, mas parece já haver pessoas sobre as quais muita gente tem, não quer dizer que não possa mudar, mas já que, mais gente pensou sobre o assunto, mas que já pensaram sobre o assunto. E na verdade nós estamos há alguns meses com este cenário do Almirante Gouveia Melo em cima da mesa, e foi interessante verificar, por um lado,
que é aquele que tem menos rejeição na generalidade dos eleitores e, curiosamente, é, de forma ainda mais destacada, o que tem menos rejeição e aí já se pode dizer até alguma aprovação do lado dos eleitores que se posicionam à direita, o que, enfim, do ponto de vista dos political junkies, gera discussões ou faz pensar de forma muito interessante sobre como é que os partidos à direita se vão posicionar sobre esta questão de quem é o próximo candidato presidencial. Bom, já vai longa esta reunião. Ó, Vítor Matos, já estamos em longo. Sim, mas mete tropa, ele tem de falar. 20 segundos. 20 segundos. Sim, conta. Acho muito interessante 2 dados nesta sondagem. Um é o Gouveia continuar com boas opiniões e lembrar aqui que em março o Senfa sai. E vamos ver como é que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa lidam com a sucessão do Senfa. Os dos 3 chefes, um pode subir, é a altura da Força Aérea, mas o Gouveia Mel é o que é o mais popular. Vamos lá ver se eles vão olhar para a sondagem quando tiverem a decidir. Eu acho que pode ser. Eu não sei, vamos ver se eles querem ou não querem dar-lhe gás como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu diria que seria a resposta sobre o Marcelo do Governo. É Pedro Passos Coelho estar tão em baixo. É Pedro Passos Coelho estar tão em baixo. Mas não à direita. Atrás de Augusto Santos Silva e atrás de Ana Gomes. Acho curioso. Mas não entre os eleitores que se posicionam à direita. É o segundo, salvo erro, depois de Gouveia Mel. O que, enfim, eu percebo, estavas a referir. E é curioso que nos eleitores em geral Marcos Mendes está à frente de Passos Coelho, mas nos eleitores da direita não. Sim. Bem, muita matéria para Political Junkies e agora eles vão dizer o que não nos sai da cabeça. Pedro Magalhães, deixa-me começar por ti. O que é que não te sai da cabeça nestes dias? Bem, tem indiretamente a ver com algumas coisas que já falámos, mas o que não me sai da cabeça foi um gráfico que eu vi há alguns dias que mostrava o preço das casas no centro das capitais europeias ponderado pelo salário médio. E na pior situação de todas as capitais da Europa estava Lisboa. Eu até fui ver depois a fonte deste gráfico e porque fiquei com dúvidas sobre a fiabilidade disto, porque comecei a pensar em capitais como Londres, ou comecei a pensar até em algumas capitais do leste europeu, como Praga, que o centro é muito caro, e a fonte daquilo que eu consigo apreciar é fiável. E portanto eu acho que isto tem a ver com o quê? Falávamos há bocadinho sobre as preocupações que as pessoas têm sobre a sua capacidade de pagar empréstimos e de pagar e com a subida dos juros. Esta situação que temos em Lisboa é uma situação verdadeiramente gravíssima, é anómala e ao mesmo tempo é uma situação para a qual a solução política parece ser muito difícil, porque parte do que está a alimentar isto é algo de que, obviamente, quem toma decisões a nível da cidade, a nível do país, não quer acabar, que é, obviamente, o alojamento local, que é tudo aquilo que a pressão turística e o investimento estrangeiro tem feito pela subida dos mercados. E, portanto, há aqui, falámos há bocado de dilemas na política orçamental, isto também levanta muitos dilemas, mas não há dúvida que o impacto social disto e económico começa a arriscar ser devastador. Porque, claro, estamos a falar do centro da capital, mas a verdade também, salvo isto também há poucos dias, a zona, digamos, da Grande Lisboa, onde os preços mais subiram no último ano, foi Loures. Quer dizer, já a periferia. Portanto, o que mostra que isto está a explodir. Isto é um problema, arrisca-se a tornar um problema social e económico muitíssimo grave, para o qual vai ser preciso encontrar uma solução e que não vai ser nada fácil de encontrar essa solução, uma solução equilibrada. Eunice, e a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça é o artigo que a ministra Ana Abrunhosa publicou ontem no Jornal Público sobre o caso que envolve as empresas, sobretudo uma das empresas em que o marido dela é participante e que teve acesso a fundos europeus de um programa que é tutelado por ela. Ana Abrunhosa escreve um artigo com o título A Mulher de César é Séria. Mas eu acho que ela parte do pressuposto errado. Nesta história, ela não é a mulher de César, ela é César. E quem não percebe isso, se calhar também não percebe
o resto que lhe está a passar por cima. O título devia ser a marido de César. Não, porque o que ela quer falar é dela própria. Mas é boa a piada. Vítor Matos, a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, não tem muita graça o que não me sai da cabeça. Não me sai da cabeça a questão do Dom Ximenes Belo. Dom Ximenes Belo, mas isto significando todos estes casos que têm aparecido na igreja portuguesa. Tudo isto me tem chocado bastante. E este caso em particular, porque foi uma figura que eu admirei e que às tantas já me tinha esquecido da existência dele, tal foi o exílio a que ele foi sujeito. Mas isto é muito triste e muito revelador, quer dizer, aliás, até de certa forma, devo dizer que até de certa forma o choque que isto deveria provocar na sociedade hoje, acho que já há uma certa anestesia e já não choca da mesma maneira como chocava há uns anos, tal é a frequência de casos que vão aparecendo. O que é estranho nisto tudo não é só as práticas ou as suspeitas de práticas de pedofilia por parte de padres, bispos, etc. É o encobrimento da Igreja, porque a Igreja não pode achar, quer dizer, quem acredita que se deve esperar pela justiça divina, enfim, a morte é certa e os impostos também, não é? Mas não podemos esperar que a justiça divina seja feita sem que se faça na terra primeiro, não é? E chocou muito também a posição do Dom José Ornelas, de certa forma, presidente da Conferência Episcopal, agora a propósito de um caso que também aconteceu em Moçambique. Ele era responsável por uma congregação e ele fez umas declarações numa televisão onde basicamente remetia isto, para além de ter pedido perdão às crianças e aos abusados recentemente, uma carta esta semana, ele remetia isto numa conspiração contra a Igreja. Quer dizer, acho que isto é tudo do domínio de quem está fora da realidade e quem prefere esconder os pecados do que tratá-los na justiça, porque isto são crimes e as pessoas que cometeram estes crimes deviam estar presas. Não quer parecer o Ventura a falar, mas é assim que é. E vou-se acabar, tu começaste a citar o podcast, a citar Eunice, eu acabo a citar Eunice num grande texto que ela escreveu no site do Expresso há umas semanas. Disse: cuidar também dos agressores e dos denunciados, entregando os casos ao sistema judicial sempre que seja caso disso e nunca deixando de acreditar na redenção, com esse mesmo olhar que faz a Igreja estar presente e atuante nas prisões e nos hospitais. Fim de citação de Eunice Lourenço. Obrigado por ter escrito este texto, Eunice, porque é uma referência. Amém. Decorei. Eu ia dizer que não me sai da cabeça a primeira volta das eleições no Brasil, mas virei, não teremos tempo para voltar a falar disso. Eu estive numa conferência de média de comunicação social mundial na semana passada em Saragoça, e vou resumir. Não me sai da cabeça o prémio que lá foi atribuído para melhor órgão do ano para um órgão polaco, cujo nome não é fácil de dizer, chama-se Gazeta Wyborcza, e é um prémio extraordinariamente bem atribuído. Eu vou-vos explicar os dois motivos. Primeiro, no dia a seguir à intervenção russa na Ucrânia, a Gazeta Wyborcza resolveu fazer juntar um movimento de média nórdicos, sobretudo nórdicos, mas também do leste europeu, para apoiar diretamente os jornalistas e os órgãos de imprensa ucranianos que estavam no terreno a tentar reportar a invasão russa e o modo como os ucranianos estavam a resistir. Esse apoio prolonga-se até hoje e vai ser reforçado nos próximos meses. Mas há um outro motivo para que a Gazeta tenha recebido este prémio, e esse motivo é a sua própria resistência à enorme intervenção política do governo polaco face aos média e, portanto, face à própria Gazeta e aos seus jornalistas, mas também face a tudo o que é a sociedade civil polaca. Processos judiciais, asfixia financeira, perseguição. Aquele foi um prémio pela liberdade da Ucrânia, mas também foi um prémio
pela democracia na Europa. E é exatamente por isso que até hoje este prémio não me sai da cabeça. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a mestria sonora do João Luís Amorim e ilustrada desta vez pelo Mário Henriques, a quem agradeço. Uma reunião marcada por aquela dúvida sobre o que o futuro nos reserva. Talvez esta seja só uma canção sem final. Até para a semana. Não podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser, para que a gente